Olá a todos, no vídeo de hoje eu venho-vos mostrar aquilo que eu tenho no meu telemóvel. Eu hoje venho partilhar com vocês as aplicações que eu tenho no meu telemóvel, que eu ando viciado, e também venho partilhar com vocês algumas aplicações de fotografia que eu utilizo para editar as fotografias, para fazer Insta Stories. Portanto, se vocês gostam desse género de vídeos, não se esqueçam de deixar aqui em baixo um gosto, não se esqueçam também de se inscreverem no meu canal, eu ficaria assim bastante satisfeito se vocês o fizessem. E sem mais demoras, vamos começar com o vídeo. Então malta, o meu telemóvel é o iPhone XS e eu troquei de telefone mais ou menos há 3 semanas porque eu tinha o iPhone 7, mas sempre que eu queria editar uma fotografia eu tinha de estar a apagar aplicações porque o meu telemóvel estava tipo cheio. E portanto eu acho que estava na altura mesmo de eu trocar de telefone e portanto eu decidi comprar o iPhone XS basicamente por isso, porque eu nem estava a pensar trocar de telefone se não fosse a memória daquele, e se não fosse eu ter de estar sempre a apagar. Mas pronto, basicamente foi isso. E agora sim, vamos começar com as aplicações. Eu vou meter aqui o telefone a gravar o ecrã e vamos partir aqui para dentro do meu telemóvel. Estamos aqui na página inicial e a foto de fundo do meu telemóvel sou eu. Esta foto já tem bem tempo, já é do outono passado, mas eu raramente troco a foto do meu telemóvel, portanto. A primeira aplicação que eu tenho é o e-mail, que eu não utilizo. A segunda aplicação que eu tenho aqui é o calendário. Estamos a dia 20 de setembro. Este ano está assim a passar a correr, daqui a pouco estamos no Natal. Depois temos aqui as fotografias, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Temos aqui muitas fotografias editadas, por editar. A minha última foto foi esta aqui, que eu postei no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, de que é que vocês estão à espera? O meu nome do utilizador é I'm Bernardo Dias, portanto sigam-me lá no Instagram. Depois temos aqui a câmara. Aqui estou eu. Temos aqui a câmara normal, muito bem. Eu por acaso notei muita diferença quando eu troquei do iPhone 7 para este. Depois temos aqui o relógio que eu utilizo para meter o alarme. A meteorologia, estão 23 graus aqui em Lisboa. Está pouco nublado, mas por acaso está bastante nublado até. Portanto, a meteorologia nem sempre dá para confiar. Depois temos aqui a bolsa que eu não utilizo. Temos aqui as notas que eu utilizo basicamente para meter alguns lembretes para não me esquecer, ou então para... eu utilizo as notas também para descrições do Instagram, para as fotos do Instagram. Eu acho que toda a gente faz isto. Se vocês fazem isso, digam-me para eu não me sentir sozinho. Depois temos aqui a wallet, temos os lembretes, iTunes Store, App Store, livros, blá blá blá, calculadora, mapas, pronto, aplicações que vocês não querem ver. Vamos agora partir para a segunda pasta. A minha primeira aplicação aqui desta segunda página é a aplicação da Canon, que eu utilizo para passar logo as fotos da máquina para o telemóvel, porque a minha máquina, como tem Wi-Fi, eu passo logo as fotos diretamente para o telemóvel, para depois eu editar aqui no telemóvel. Depois temos aqui o Gmail, temos o Twitter, que é assim, eu raramente vou ao Twitter, eu esqueço-me que eu tenho o Twitter, portanto eu quero começar a utilizar mais o Twitter. Eu basicamente só vou ao Twitter quando eu lanço um vídeo e eu partilho no Twitter. Depois temos aqui o WhatsApp, temos o Instagram, que é a minha rede social favorita. Eu estou sempre no Instagram, se vocês quiserem podem-me seguir, eu estou sempre a meter fotos, a meter stories, portanto sigam-me também no Instagram. Eu fico lá à vossa espera, mandem-me lá uma mensagem a dizer: olá, vim do YouTube, tudo bem contigo? O que foi isto? Depois temos aqui o IGTV que eu tenho, mas que eu também raramente utilizo. Eu meti aqui no IGTV apenas o trailer. Quando eu lancei os vlogs de Barcelona, eu meti lá um trailer, mas raramente utilizo. Depois temos aqui o Facebook, que eu também raramente utilizo, igualmente como o iMessenger. O Snapchat, que eu utilizo por causa dos filtros. Há aqui um filtro que eu adoro e sempre que eu meto este filtro no Instagram vocês perguntam-me, porque agora no Snapchat, eu não sei se vocês sabem, dá para vocês procurarem os filtros. Portanto, vocês vão aqui, metem procurar, metem Endless Summer e vocês têm aqui o filtro e é assim, meio vintage e eu gosto muito deste filtro, portanto vocês já sabem como é que metem este filtro. Já tinha explicado lá no Instagram
como é que vocês tinham acesso a este filtro. Portanto, é mais uma razão para vocês seguirem-me no Instagram, porque basicamente vai para lá tudo em primeira mão. Depois temos aqui o Spotify, onde eu ouço música. Depois tenho aqui a aplicação do YouTube, tenho a aplicação do YouTube Studio, que é basicamente onde eu tenho acesso aos analytics aqui do YouTube. Depois tenho aqui uma pasta que diz fotografia e vídeo. Isto aqui eu criei estas pastas quando eu tentei organizar o meu iPhone e quando eu pensava que eu ia ser um bocadinho mais organizado, mas não deu. Nesta primeira pasta eu tenho uma aplicação que se chama Buzzard, que eu utilizo às vezes para fazer aqui algumas capas de vídeos. Tenho o FaceTime, o 8mm, que é aquela aplicação que eu utilizo para fazer vídeos vintage, como vocês podem ver. Eu já tinha falado aqui também no meu canal sobre esta aplicação. Eu estou sempre a falar desta aplicação porque eu realmente gosto muito e eu já utilizo isto há muito tempo. E eu não sei se esta aplicação é apenas para iOS ou se também dá para Android. Mas pronto, é o 8mm, eu gosto muito e é isso. Depois aqui nesta segunda pasta eu tenho a primeira aplicação, que é o OnFold, que eu também já falei aqui no meu canal, e eu utilizo isto aqui para fazer alguns Insta Stories, para meter algumas molduras. Depois tenho aqui o Lightroom, que eu utilizo para editar as minhas fotografias. Eu já fiz aqui também um vídeo de como é que eu editava as minhas fotografias, apesar de hoje em dia eu já edito as minhas fotografias assim de uma maneira um pouco diferente, mas eu posso fazer também um vídeo de como é que eu estou a editar recentemente as minhas fotografias. Depois tenho aqui o Facetune, e o Facetune eu utilizo basicamente para branquear algumas coisas ou para dar detalhe. Eu acho que a tool aqui do detalhe é muito boa. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero dar detalhe aqui a este copo de café. Eu vou aqui e dou algum detalhe e dá para ver tipo muita diferença. Isto aqui é bom, por exemplo, quando vocês têm alguma camisa com padrão ou quando vocês estão a utilizar uns óculos e querem dar detalhe aos óculos. Eu gosto muito de utilizar isto. E eu utilizo, por exemplo, também aqui esta tool que se chama Suavizar. Eu depois meto aqui o aplanar e, por exemplo, imaginem que vocês estão a utilizar uma camisa que está toda amarrotada. Por exemplo, esta aqui estava toda amarrotada. Eu vou aqui a aplanar e eu passo assim por cima de onde está amarrotado e vocês notam logo alguma diferença. Vocês não podem tipo utilizar isto muito porque senão vai ficar fake, mas se vocês utilizarem com cuidado dá para fazerem aqui algumas coisas interessantes. Depois eu tenho aqui o Photoshop Fix e eu utilizo isto aqui basicamente para apagar coisas indesejáveis das minhas fotografias. Até dá para apagar pessoas. Imaginem que vocês estão a tirar fotos num monumento e tem algumas pessoas lá atrás. Dá para apagar pessoas indesejadas, dá para apagar as inimigas com esta aplicação. Por exemplo, nesta fotografia eu tinha aqui esta mangueira e esta mangueira eu acho que estraga aqui um bocado a fotografia, apesar de não estar assim focada porque a minha máquina desfoca na parte de trás, mas eu vou aqui à tool de retocar, eu vou fazer zoom aqui na mangueira e eu vou começar aqui a passar por cima. Isto aqui tem de ser feito com algum tempo, eu agora vou fazer assim um bocado à pressa. Mas vocês conseguem apagar as coisas com esta aplicação. Ficou assim, isto foi feito assim um bocadinho à pressa, mas realmente não ficou nada mau. Mas basicamente é só para isto que eu uso aqui o Photoshop Fix. Depois tenho aqui o Afterlight e eu o Afterlight utilizo para meter Dusty nas fotos. Por exemplo, aqui eu venho aqui Dusty e eu utilizo sempre o Dusty 12. As fotografias ficam assim com um efeito mais vintage, fica assim uma poeirinha na fotografia que eu gosto bastante de ver e portanto basicamente é para isso que eu utilizo também o Afterlight. Eu já utilizo há muito tempo. Depois temos aqui esta aplicação que eu nunca utilizei, mas eu achei interessante, portanto eu resolvi fazer o download, que se chama Momento, e esta aplicação basicamente faz GIFs das vossas fotos. Vocês, por exemplo, tiram 4 fotos mais ou menos na mesma posição, só mudam um bocado
a expressão ou assim, e ela faz assim GIFs das vossas fotos. Isto aqui é engraçado para vocês meterem no Instagram ou no Insta Story. Eu nunca utilizei, mas como eu achei tão interessante esta aplicação, eu resolvi fazer o download. Depois temos aqui o Pinterest, e eu utilizo o Pinterest para tirar algumas ideias para fotos, para me sentir inspirado, para ir buscar também algumas quotes, ou por exemplo, imaginem que eu vou viajar para o México, portanto eu venho aqui e vou pesquisar fotos no México para me sentir assim inspirado e para eu começar a entrar na vibe mexicana. Se vocês quiserem me seguir também é I'm Bernardo Dias no Pinterest. É assim, eu sou I'm Bernardo Dias em todas as redes sociais, portanto não é nada complicado de vocês saberem. Depois tenho aqui o Story Lux, que basicamente é um Unfold 2. Será que eu posso dizer que é um Unfold 2? Mas basicamente eu utilizo isto porque eles têm aqui muitas frames diferentes do Unfold, e sinceramente o Unfold já me estava a enjoar um bocado, porque era sempre as mesmas molduras. Portanto, eu utilizo também muito esta moldura aqui, também gosto desta. Basicamente é isto. Vocês têm aqui disponíveis muitas molduras que vocês podem utilizar no Story Lux. Depois tem aqui o ViscoCam, que supostamente é uma aplicação para meter filtros, mas eu utilizo aqui esta aplicação para outra coisa, para fazer assim um género de um boomerang, mas em movimento. Quando eu meto isto no Insta Stories, eu recebo mensagens a perguntarem-me como é que eu fiz isto. Está a ficar novamente sem luz, mas eu não quero perder o ritmo, portanto eu vou continuar a gravar. E basicamente vocês vão aqui a esta câmara, aqui em cima. Depois vocês vocês geralmente vão ter foto, vocês vão clicar em Disco, será que é Disco? E depois vocês fazem assim, clicam aqui como se vocês estivessem a fazer um Insta Stories, e vai ficar assim em movimento. E vocês podem tipo mudar o filtro disto, e eu gosto muito de fazer isto. Depois ao lado eu tenho a aplicação da Tesa. Para quem não conhece a Tesa, para quem não conhece a Tesa, ela é uma Instagrammer / blogger, que ela tem umas fotos brutais. Eu sou tipo fã da Tesa, mesmo, eu adoro. E portanto ela lançou uma aplicação que ela tem aqui disponíveis alguns filtros. E eu gosto de alguns filtros que tem aqui nesta aplicação. Também dá para meter em grão nas fotos. Depois tem aqui ao lado o Filme, que é uma aplicação que eu utilizo para meter filtros nos filmes que eu faço, nos vídeos que eu faço. Depois tem aqui o Camcorder, que é basicamente como um 8mm. Vocês fazem assim filmes vintage. Por exemplo, olá, tudo bem com vocês? Estou aqui a gravar um vídeo em direto. Basicamente é para isto que eu utilizo esta aplicação. Eu acho que nunca utilizei, mas eu gostei da ideia, portanto eu decidi fazer o download. Depois tem aqui o Uji, que eu acho que toda a gente já conhece esta aplicação. Eu também já falei aqui bastante. Estou a ficar sem bateria, como assim? Eu vou gravar este vídeo e eu não carreguei o meu telemóvel. Como assim, Bernardo? E onde é que tu tens a cabeça? E eu acho que toda a gente já deve conhecer esta aplicação. Eu próprio também já falei aqui no meu canal, portanto eu não vou estar aqui a falar novamente. Depois tem aqui a Fonto, e eu utilizo esta aplicação basicamente para meter texto nas minhas fotos, ou por exemplo para fazer aqui as capas dos vídeos do YouTube. Por exemplo, vou escrever aqui olá. E vocês têm aqui centenas e centenas de fontes disponíveis para vocês utilizarem. Portanto, eu utilizo esta aplicação basicamente para escrever alguma coisa nas fotos, ou para fazer aqui as capas dos vídeos. Depois tenho aqui a aplicação da Ryanair, que é sempre bom para vocês pesquisarem os voos, se vocês quiserem fazer alguma viagem. Conseguem ter aqui preços muito bons. Eu também utilizo bastante a app Skyscanner, que vai buscar todas as companhias aéreas. Por acaso não tenho aqui a aplicação da Skyscanner, mas também é assim uma dica para vocês utilizarem. Tenho aqui a app do Airbnb, que também é bom se vocês forem viajar e se vocês quiserem procurar assim
hotéis não, se vocês quiserem procurar assim apartamentos baratos, é também uma boa opção a app do Airbnb. Depois, na minha última página, eu tenho aqui a app da Uber, que vocês também já conhecem de certeza. Depois tenho aqui a app da minha faculdade, ficheiros, e depois por último tem a app da Vodafone. E depois aqui em baixo tem chamadas, o Safari, mensagens, tenho 56 mensagens para ler. E pronto, malta, basicamente é isto que eu tenho no meu telemóvel, são estas as apps que eu tenho. Eu sei que o meu telemóvel é uma bagunça. Há uns tempos eu ainda tentei organizar por pastas, mas eu não consegui. Portanto, eu resolvi mesmo vir-vos mostrar o meu telemóvel como ele é, sem estar a organizar, porque assim não ia ser orgânico e não ia ser real. Portanto, eu decidi mesmo vir-vos mostrar assim o meu telemóvel. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e também que este vídeo tenha sido útil para vocês terem ficado a conhecer aplicações novas, por exemplo, para editar fotos ou assim. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar aqui em baixo um gosto, não se esqueçam também de se inscreverem no meu canal e também, se vocês quiserem partilhar este vídeo com algum amigo que goste assim de editar fotografias ou que goste de fazer stories assim um bocadinho mais bonitos, partilhem com eles, digam para eles conhecerem aqui o canal do Bernardo. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo vídeo.